E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai hoje estudar mais uma aula, a origem da vida. Então a ideia disso aqui é uma revisão, uma síntese, né, e esquematizar aqui para vocês esse assunto que nós estamos estudando. Então eu dividi, para fins de facilitar a nossa visão aí, em duas etapas, né? A primeira, aquele debate que a gente viu sobre a geração espontânea e a biogênese, né, e o segundo sobre a origem da vida, as teorias modernas, né, que tentam explicar como a vida surgiu lá no início, né? Bom, então qual que é a ideia aqui? Quando a gente pensa em origem da vida, a pergunta que a gente tenta responder é de onde vem a vida, né? Então qual que é a sua origem, qual que é a origem da vida, portanto. No entanto, historicamente, essa discussão ela passa por algumas etapas, né? Então essa primeira etapa aqui que a gente vai ver, ela tenta responder essa questão de uma maneira um pouco mais localizada no que a gente pode verificar no nosso dia a dia, né? Na nossa situação geral, no nosso cotidiano. Bom, então, quando a gente fala em origem da vida nesse contexto, duas ideias que surgem aí, né, historicamente, para tentar explicar como surge a vida são geração espontânea, né, e biogênese. Então, o que elas dizem de modo geral, né? A geração espontânea, ela tenta explicar que a vida surge da matéria não viva, a partir de um elemento misterioso conhecido como princípio vital, né? Então, o que seria esse princípio vital? Seria uma força misteriosa, né, quase mágica, né, desconhecida, né, que faz as coisas não vivas, né? Então, a matéria não viva. O que seria matéria não viva? Alimentos, né, que foram vivos já, mas não estão, né? Então pão, carne, grãos, né? Moídos e cozidos, assim. Então, matéria não viva, né? A partir do princípio vital, ela se tornaria viva de alguma forma, né? Então, essa é a ideia conhecida como geração espontânea. Tá? E a ideia da biogênese, né? Ela diz que seres vivos surgem a partir de seres vivos pré-existentes, que seriam outros seres vivos, a partir do fenômeno que a gente conhece como reprodução, né? Então, essas duas ideias, você vê que elas são meio que competitivas, né? Uma diz que a vida pode surgir de seres não vivos, de coisas não vivas, né? Como, por exemplo, barro, né? Pode parecer esquisito a gente falar isso hoje, né? Tipo, como assim que a vida vai surgir de coisas não vivas, né? De carne, de barro, de coisas, né? Madeira, alimentos, né? Mas isso aqui, né? A gente pensa com os nossos olhos modernos, né? Então vamos tentar se colocar ali. Isso é antes de 1600, né? Como que o pessoal via, né? Então era conhecido, né? Do ponto de vista do cotidiano, né, que certas situações, como por exemplo, na beira de rio, lago, né, remexendo lá na lama, né, encontrar alguns tipos de peixes, de anfíbios, como sapos, que se enterravam na lama, né, e passavam muitas vezes na estação seca um bom tempo lá dormentes, né, hibernando na lama, né. E quando chovia, né, esses seres eles saem do seu estado de dormência na lama, né, todo meio melecado lá, sujo de lama, né, e isso leva ao pensamento, né, de que aqueles seres tinham surgido da lama, né. Até porque, se a gente for ver culturalmente, né, a ideia de que os seres vivos foram formados da lama, pelo menos até o ser humano, né, tem essa história de que foi feito da lama, então existia uma base filosófica, né, de pensamento aí que dizia que, né, seres vivos foram formados de coisas não vivas, né. Outra coisa que se observava, por exemplo, na carne, nos alimentos, né, se observava que eles começavam a dar verme, dar bicho, né. Então, se você deixava um pedaço de carne, grãos, coisas cozidas assim, né, dentro de pouco tempo aquilo lá estava cheio daqueles vermezinhos, né, rastejando, né. E claro, a gente pensa, mas né, óbvio que aquilo lá vem de outros seres vivos, mas na época, né, acreditava-se que aquilo lá, a partir do princípio vital, né, dessa força misteriosa, poderia surgir de coisas não vivas, né. Mesmo com relação à madeira, né, então a ideia de que alguns seres que se alimentam de madeira, assim, poderiam surgir da própria madeira, né. Até teve uma receita que é relativamente famosa quando a gente discute isso aí, que é um exemplo de um cara que disse que para você produzir ratos, né, você precisaria de tecidos sujos, grãos, né, e um canto escuro, né.
Então a ideia de que aqueles filhotinhos de rato, né, que um ninho de rato que os ratos vão lá e fazem, acreditava-se que eles poderiam ter surgido espontaneamente, né, por isso geração espontânea, a partir daqueles ingredientes que você deixou lá. Então hoje essa ideia parece bastante absurda pra gente, mas houve um tempo em que ela era uma hipótese, né, aceita e defendida por algumas pessoas para explicar de que a vida poderia surgir de coisas não vivas. Em compensação, a biogênese é a ideia de que os seres vivos vêm a partir da reprodução de outros seres vivos, que já existiam antes, né? Mas como que essa ideia, então, da geração espontânea ela foi derrubada? Porque a gente sabe, né, vamos dar um spoiler aí de cara, que ela não é verdadeira, né? Pelo menos não nesse contexto. E que a biogênese é a ideia que mais reflete a realidade. Então, como que isso foi descoberto? Como que conseguiu chegar a essa conclusão? Né? Então, claro, sendo uma aula de ciência aqui, ciências biológicas, a gente vai conhecer os experimentos que botaram essas duas ideias à prova e puderam mostrar aí que qual delas melhor explicava a realidade. Então, o primeiro experimento que você tem notícia que tratou desse assunto é o experimento de Francesco Redi. Então, ele se deu por uma volta de 1660 e na década de 1660, né? Então, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de carne, né, que está aqui desenhado aqui, nesse laranjinha aqui, né, e colocou em 2 frascos. Num frasco, ele deixou aberto. Então, começaram a aparecer mosquinhas, né, então essas mosquinhas aqui, então foram lá atraídas pelo cheiro da carne. Né. No outro, ele manteve a carne num frasco com uma gaze, né, com um tecido, um paninho, né, que impedia que essas moscas se pousassem na carne. Então o que aconteceu? Passado alguns dias, né, essa carne que estava aberta com acesso a moscas começou a ficar cheia daqueles vermes. Né? Qualquer um que já esqueceu carne aí fora, espero que vocês não façam isso porque é nojento, né? Fica cheio de vermes, né, que vão comendo, se alimentando dessa carne. E enquanto isso aqui nessa carne que estava coberta por gaze, esses vermes não apareceram, as moscas ficavam aqui em cima na gaze, como elas não conseguiam chegar lá perto da carne, a carne, claro, ela apodreceu, né, porque a gente sabe que fungos e bactérias vão apodrecer a carne, mas ela não apresentou vermes como essa carne aqui de cima. Né? Então, isso, né, mostrava para o Francesco Redi que a vida ela não vem da carne mais algum princípio vital misterioso, ela vem de seres pré-existentes, que no caso são as moscas que colocam aí seus ovos e que acabam gerando larvas. Né? E isso lá por ao redor de 1600 resolveu de forma satisfatória a questão por um bom tempo, né? Até que o pessoal descobriu que existiam micro-organismos. Né? E se por um lado, né, moscas e larvas de moscas estão claramente ligados, quando o pessoal começou a descobrir que existiam seres muito pequenos, né, que hoje a gente conhece por bactérias, fungos, né, protozoários, algas, na época, né, acreditava-se que esses seres vivos poderiam surgir, né, a partir da matéria não viva, a partir do princípio vital, né, porque afinal pouco se conhecia da biologia deles, era difícil de observar, de ver como eles se reproduziam, então supôs-se que eles poderiam, esse sim, surgir por geração espontânea. Então, nesse contexto, 2 outros pesquisadores, isso é um século depois, né, por volta de 1700 e bolinha ali, né, eles se embrenharam numa disputa ali, né, envolvendo essa questão. Então, foram chamados Needham e Spallanzani, um de origem inglesa, outro italiano. Né? Então, o que aconteceu? Eles se colocaram a fazer esse teste, dessa vez não com carne, mas com um caldo nutritivo, que basicamente era uma sopinha, né, fervida de normalmente legumes e carne também. Né? Esse caldo fica cheio de nutrientes, né, e se você deixar ele por alguns dias, ele vai acabar ficando cheio de micro-organismos que podiam ser observados no microscópio. Né? Então, o que o Needham fez? Ele pegou esse caldo, né, ferveu lá, deixou bem nutritivo, ele matou os micro-organismos com fogo, né, então aqui ele colocou fogo debaixo do frasco, ferveu o líquido e fechou com uma rolha. Né? Então o que aconteceu? Depois de alguns dias, ele começou a observar que aqui dentro desse caldo estava cheio de micro-organismos. Né? Então ele falou, viu? Eu matei os micro-organismos, né, com o fogo aqui, né, fervendo, coloquei uma rolha, tampei e mesmo assim os micro-organismos apareceram. Né? O que permitiu ele dizer que esses seres vivos estavam aparecendo por geração espontânea a partir da matéria não viva, né, por meio do princípio vital. Porém, né, um dos princípios da ciência que a gente viu é que esses experimentos têm que ser descritos e têm que ser
eles podem ser reproduzidos por outros pesquisadores para ver se é isso mesmo que está acontecendo, né? E o Spallanzani, ele não ficou muito satisfeito com a descrição do Needham, não. Ele falou, olha, você deve estar mal explicado aí, né? Então ele foi lá, ele revisitou o experimento do Needham para ver o que tinha acontecido, né? E ele foi bastante cuidadoso ao fazer a fervura por bastante tempo, né? E fechou bem, né? Se certificou de que ele estava fechando bem o frasco para que não tivesse possibilidade de contaminar com micro-organismos de fora. E quando ele fez isso, né, o que ele observou foi que aqui dentro não apareceu nada, né? O caldo permaneceu sem vida por muito tempo, né, a ponto de ele poder dizer que, ó, né, então não está aparecendo vida aqui, não temos micro-organismos, mesmo depois de muitos tempos sem nenhum impedimento aqui, né? Então se a vida viesse da matéria não viva, aqui está cheio de matéria não viva nutritiva, ela poderia surgir, né? Então por que ela não surge? Daí veio a ideia aqui, né? O Needham argumentou que o que estava acontecendo aqui é que ao aquecer o caldo, né, por muito tempo, você estava destruindo o princípio vital, né? Então, sem o princípio vital, não iria surgir vida, né? Então, mas aí ficou um negócio complicado, né? Porque o Spallanzani, ele acreditava que o que estava acontecendo aqui é que ele estava fervendo bem e permitindo com que os micro-organismos realmente estivessem mortos aqui. Então, ao ferver o caldo de forma bastante metódica e tampar bem, ele estava matando os micro-organismos e não deixando eles entrar. Porém, né, ao fazer isso, Needham dizia que ele estava estragando o princípio vital, destruindo o princípio vital. Então eles ficaram numa sinuca de bico, né? Como na época a ideia do Needham ainda estava bastante aceita, né? Não se chegou a uma conclusão, né? Ficou, e agora? Pode ser, pode não ser, né? Então acabou tendo que esperar mais um tempo até essa polêmica ser plenamente resolvida, né? E essa polêmica só foi resolvida com Pasteur, né? Pasteur, esse nome vem de um pesquisador que vocês devem ter ouvido falar já daquela pasteurização, né? Leite pasteurizado, né? Então o que é isso? É um processo que dá deve esse nome a Louis Pasteur, que foi um grande pesquisador, né, que teve várias colaborações aí no campo da ciência, né, com relação a micro-organismos que ele estudava na fabricação de vinho, de queijo, né? E ele teve uma grande ideia, né, um experimento que ficou famoso, né, ao conseguir eliminar essa possibilidade do princípio vital. Então o que ele fez? Ao invés de usar um frasco, né, convencional, né, um frasquinho com tampa e tudo mais, ele pensou assim, né, bom, eu preciso dar um jeito de matar os micro-organismos do meu caldo, né, então eu preciso esterilizar ele, preciso aquecer até matar todos eles, porém, né, o que esse pessoal está dizendo que tem um princípio vital, então eu preciso dar um jeito de não deixar, não fazer com que o princípio vital, ou o suposto princípio vital, fique fora da jogada. Então eu preciso deixar o frasco aberto para que o princípio vital, ou né, o suposto princípio vital, possa entrar, né, e se ele realmente existe, ele faz a vida surgir, fazer a vida surgir. Ou então eu consegui mostrar que não adianta, né, mesmo com o frasco aberto, eu não surge a vida. Porém, né, se a vida surge de seres vivos e os micro-organismos, como já se conhecia, estavam por toda parte, no ar, né, na forma de esporos, ao deixar aberto o princípio vital, você acabaria propiciando a contaminação, né, do caldo nutritivo, que é o que provavelmente aconteceu aqui com o Needham, né, que ele não esterilizou direito, ou ele não fechou direito e acabou entrando o micro-organismo que fez com que o caldo dele tivesse vida, né. Então, o que o Pasteur conseguiu pensar? Ele, usando técnica de laboratório, né, de trabalho com vidro, ele pegou um frasco como esse aqui, aqueceu o gargalo e ele esticou esse gargalo num formato que é conhecido como pescoço de cisne, né, que é essa grande curva em S aqui, né. Ao fazer isso, o que aconteceu? No meu desenho aqui está um pescoço meio tosco, né, mas esse frasco aqui, fazendo com bastante cuidado, ele consegue deixar esse pescoço aqui bastante fino e comprido, né. Isso faz com que o seguinte, ao ferver o caldo, né, aquele vapor de água, aquelas gotinhas, né, eles vão se condensando aqui e esse pescoço de cisne ele fica cheio, né, de gotinhas de água que se condensam aqui após o fogo, né, cessar. E o que acontece com o frio, né? E o que acontece? Depois que o caldo está esterilizado, né, então o líquido fica aqui dentro, né, e ao esfriar lentamente esse processo aqui, né, o ar consegue passar,
né, por aqui, então a solução ela permanece em contato com o ar, porque não é tampado esse frasco, porém, micro-organismos que estão no ar por aqui, né, ao cair aqui, eles acabam ficando retidos ao longo desse pescoço, eles não conseguem chegar até o caldo nutritivo, né, por essa longa curva, essa situação aqui, acaba formando uma barreira, como se fosse um filtro natural, né, natural não, artificial, né, mas um filtro que impede que esses micro-organismos cheguem até o caldo. Então, mesmo com o frasco aberto, né, porém, tendo aqui uma barreira, né, no trajeto para não chegar aqui. Então, o princípio vital, se ele existia, né, ele conseguiria chegar até o líquido, porém, os micro-organismos, os seres vivos pré-existentes, não conseguiriam, né? E com esse experimento, Pasteur conseguiu mostrar, né, que não adiantava, não bastava ali, o princípio vital não funcionava, porque mesmo depois de meses, né, esse caldo que estava aqui não era contaminado, não criava vida, né, ele permanecia. Isso pode se ver no frasco se ele está límpido, né? Então o líquido ficava límpido, translúcido. Já um caldo que deu bactérias, deu fungos, ele fica uma aparência leitosa, uma aparência bem diferente, né? E começa a cheirar mal e tudo, e que é o que acontecia se você quebrava o frasco. Então, ao quebrar o frasco, né, imediatamente, em poucos dias, o frasco já tinha sinais de crescimento de bactérias, de fungos, né, estragando, né, deteriorando esse caldo aqui. Então, Pasteur, isso já foi lá por 1700, conseguiu mostrar, desculpa, 1800, né, então 1600, 1700 e 1800. Ele conseguiu provar, então, que a ideia do princípio vital não se sustentava, né, e desde então essa ideia foi abandonada, porque não se conseguiu mostrar que existia um princípio vital que pudesse fazer as coisas não vivas ficarem vivas, né, e que seres vivos surgem de seres vivos pré-existentes, né. Inclusive, né, uma coisa interessante, né, é que a gente entender que o Pasteur, né, o nome dele inclusive dá origem ao nome de leite pasteurizado ou outros alimentos que são pasteurizados, né, que significa que esse alimento ele é aquecido por um certo período de tempo, né, e ele é fechado, ele não se deixa entrar em contato com o ar para que não tenha contaminação, né. Então, graças a essas técnicas, né, que esse pessoal descobriu aqui da biogênese, é que conseguimos hoje utilizar técnicas de conservação de alimento, né. Então, qualquer um que já comeu aqueles palmito, pepino em conserva, né, sabe, ele pode ficar lá, ou alimento enlatado, alimento em sachêzinho, né, ele pode ficar lá no mercado, na prateleira, na gaveta, em casa lá, durante meses, às vezes até anos, né. No entanto, abriu, você tem que comer ali em poucos dias. Por quê? Né? Por que será que acontece isso? Enquanto ele está fechado, né, não tem como entrar micro-organismo lá dentro, né? Então esses micro-organismos não vão estragar, não vão ocasionar a deterioração do alimento. Agora, se você abre, né, a partir do momento que você abre, o ar está cheio de micro-organismos, eles vão cair lá dentro, então leite, né, e daí em pouco tempo eles vão acabar se deteriorando, certo? Então essa seria a conclusão aí. Porém, né, o que vai ficar para a nossa parte 2 aqui, essa foi a parte 1. A parte 2 então tá, se os seres vivos surgem de outros seres vivos, então um ser vivo aqui surgiu um ser vivo que veio antes dele, que veio antes dele, que veio antes dele, e aonde que a gente vai chegar? Né? Essa regressão pode ser infinita, porque sempre que tem um ser vivo, ele veio de um outro, de um outro, de um outro, de um outro, e isso tem que ter um começo. Né? Então, apesar da nossa discussão aqui sobre a origem da vida, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão. A gente chegou à conclusão de que a vida vem da vida, mas se é assim, a vida ou ela surge, ou ela existe para sempre, desde sempre, né? Ou, né, em algum momento tem que ter tido um primeiro ser vivo, né? E esse é o que a gente vai tentar responder, o que a gente sabe na nossa aula 2 da origem da vida, né? Mas por enquanto a gente fica por aqui, isso, né, a gente vai continuando na próxima semana. Tudo de bom para vocês e até mais, pessoal.